Bom dia. Não, aqui já é quase noite. Quase boa noite. Boa noite, pessoal, do sábado. Estamos no sábado, dia 28, e promessa é dívida. Então, vou pagar a minha dívida. Eu prometi que eu iria gravar um vídeo sobre inequação logarítmica e estou eu aqui para fazer essa gravação sobre o assunto inequação logarítmica. Assunto esse que cai uma questão na prova P8. Prova esta que vocês têm que entregar na próxima quarta-feira, junto com a atividade do CAM e o relatório, né? Então, pessoal, vou iniciar a nossa aula sobre inequação logarítmica, ok? Então, vamos lá. Bem, aqui estamos, nós vamos falar sobre inequação logarítmica. A primeira pergunta, óbvio que é, né? Como reconhecer uma equação logarítmica, né? Como é que eu reconheço? O que é uma equação logarítmica? Vamos lá. Como qualquer inequação, ela tem que ter duas coisas básicas. Ela tem que ter uma variável, uma letra. A letra que a gente mais usa é a letra X, mas pode ser qualquer outra letra. E ela tem que ter uma desigualdade. Desigualdade esta que pode ser representada por 5 sinais. Sinal de menor, o sinal de menor ou igual, o sinal de maior ou igual, ou o sinal de diferente. Bem, e a palavra logarítmica exige que nós tenhamos a variável fazendo parte ou do logaritmando ou da base de um logaritmo. Bem, se essas condições acontecerem, então nós teremos uma inequação logarítmica. Vou dar aqui 4 exemplos. E esses 4 exemplos, vamos lá. Aqui o primeiro exemplo. Aqui o segundo exemplo. Aqui o terceiro exemplo. E aqui, não, vou ficar um terceiro exemplo até mais... Pronto. E finalmente, agora sim, um quarto exemplo. Bem, desses 4 exemplos, né, quais são equações? Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto exemplo. Dos 4 exemplos, esse não é inequação. Por quê, pessoal? A ausência de quê? O que é que está faltando aqui? Falta variável. E até eu botei uma inequação errada, uma desigualdade errada. Vamos botar uma desigualdade correta para não ter problema, né? 2 mais 1 não é menor que 3, não. Mas 2 mais 1 é menor que 4. Então, é até verdade que 2 mais 1 é maior que 4. Mas não é inequação porque falta variável para ser inequação. No segundo exemplo, também não é inequação. Exatamente como o anterior. Por quê? Agora o motivo é diferente. A variável já tem. Mas falta outra coisa. O quê? Falta a desigualdade. Nesse exemplo aqui tem a desigualdade. Ó. O primeiro membro e o segundo membro da desigualdade. Ó. E aqui não tem. No terceiro exemplo, já é inequação. Ou seja, pelo menos já é inequação. Porque tem os dois elementos. Tem a variável e tem a desigualdade. Mas não é logarítmica. Mas não é logarítmica. Por quê? Mas, professor, não tem logaritmo aí na expressão? Tem. Mas veja que o logaritmando é 9 e o logaritmando aqui é 3. Não tem variável no logaritmando nem na base. Então, falta o quê? Para ser inequação logarítmica. Falta variável no logaritmando ou na base.
Serve qualquer um dos dois. Finalmente, no último caso, agora sim, é o único exemplo aí dos que eu dei, que é a inequação logarítmica. Por quê? Atende tudo que nós falamos. Ou seja, tem letra, tem desigualdade, e a letra está dentro do logaritmado. Então, agora, beleza. É o primeiro exemplo de... então, esse aqui é, né, o primeiro exemplo que não falta nada. Quer dizer, nada falta aqui. Beleza. Então, está mostrado aí o que é, né, como reconhecer. E uma vez dado uma inequação como essa, vamos tentar resolvê-la, né? Então, vamos começar por um exemplo bem simples. Uma inequação do tipo y, desculpa, não. Uma inequação do tipo log de x na base 2 é menor do que 3. Bem, então o enunciado dessa questão na prova seria: resolva. Bem, resolver uma inequação é achar quais são os valores da variável x que tornam essa sentença verdadeira. Então, não é difícil imaginar que se eu botar no lugar do x 16, o log de 16 na base 2, ele vale quanto, pessoal? 2 elevado a que número da 16? A gente sabe que 2 elevado a 4, não é isso? Então, 4 é menor que 3? Falso. 4 não é menor que 3. Então, quer dizer que o 16 não faz parte da solução. Agora, se eu pegar o número 4 para x e substituir na inequação, eu teria log de 4 na base 2 menor que 3. A gente sabe que o log de 4 na base 2, a gente sabe que 2 elevado a 2 dá 4, pessoal. Então, esse resultado aqui é 2. E 2 é menor que 3. Então, achamos uma primeira solução, x igual a 4. Mas não tem só essa solução, tem outras. Por exemplo, x igual a 2 também é a solução. Por quê? Porque o log de 2 na base 2 é menor que 3, ou seja, 1 é menor que 3. Pessoal, eu tenho uma, duas, eu tenho mais soluções. Então, eu preciso achar um método que ache todas as soluções de uma vez só. Todas as soluções. De uma vez só. E como vai ser esse método, né? Que eu acho todas as soluções. Bem, então, vamos aqui apagar e vamos falar sobre esse método. Esse método que eu vou falar, na verdade eu vou falar de 2 métodos, exatamente os mesmos 2 métodos, atenção que eu vou falar agora, exatamente os mesmos 2 métodos que eu usei para inequação exponencial. Ou seja, eu comecei lá usando, os 2 métodos foram o seguinte: o primeiro pede ajuda da função, e o segundo você cria uma regra rápida. E essa regra rápida, a gente consegue entender o porquê dessa regra rápida se entender esse primeiro método. Uma vez entender esse primeiro método, a gente vai entender por que o segundo funciona. E a gente vai ficar usando só esse segundo depois, porque ele realmente é muito mais rápido do que fazer a função. Mas nesse primeiro exemplo, eu vou fazer a função pelo fato da gente entender o que está sendo feito, tá? Então vamos lá. Quando você faz... vamos começar aqui. Pensar na função, né, igualar o primeiro membro inteiro da inequação, eu vou igualar a variável y. E ao fazer isso, eu crio uma função. Para uma função ficar bem definida, eu preciso dizer que é um domínio. Então, como a gente sabe que o logaritmando tem que ser positivo, então vai ser uma função que leve os reais positivos nos reais. Pessoal, já fizemos o gráfico dessa função. Foi exatamente o primeiro exemplo nosso de funções. Né? O primeiro exemplo nosso de funções foi exatamente esse daí. Opa! Vamos lá fazer o plano cartesiano.
Pronto. Está aqui o eixo Y, está aqui o eixo X. A gente atribuiu valores. E dois valores importantes para a gente fazer o gráfico foi o ponto 1, mandando para o 0. Vou botar aqui com outra cor. O 1 mandando para o 0. E o 2 mandando para o 1. Né? Então, marcamos aqui esses dois pontos. Ó. O 2 mandando para o 1. Esse ponto aqui. E o 1 mandando para o 0. Depois fizemos muito mais pontos e deu um gráfico mais ou menos com esse formato, que tinha como característica bem importante ter uma assíntota vertical, ou seja, o eixo Y, a função azul se aproxima do eixo Y, se aproxima, mas nunca toca nele. Isso é o conceito de assíntota. Esse foi o nosso gráfico. Bem, esse gráfico caracteriza uma função claramente crescente. Por quê? Porque quando você aumenta o valor do x, o valor do y também aumenta. Quando você diminui o valor do x, o valor do y também diminui. Ou seja, o comportamento é igual dos dois. Na hora que você anda aqui para a direita, esse cara sobe. O valor, os pontos, vai pegando um ponto, vai pegando um novo ponto, o x aumenta, o y também aumenta. Isso é típico de uma função crescente. Quer dizer o seguinte, o comportamento dos elementos do domínio segue o mesmo, tem uma relação direta, né, entre um e outro. Quando um aumenta, o outro aumenta, quando um diminui, o outro diminui. Então, a ideia básica é a seguinte, né? Nós temos aqui o log, o número 3 aqui na nossa equação. Então, vamos marcar aqui esse ponto, ó. Eu vou ter que apagar aqui esse cara daqui, para a gente ter espaço. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o nosso gráfico. Esse é o nosso eixo Y, está aqui o 2 e está aqui o 3. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, marquei 2 pontos por enquanto só, né? Vou marcar agora um terceiro ponto, né? Então, além do ponto 1, 0 e 2, 1, um ponto aqui interessante é o ponto 8, 3. Ou seja, quando o x vale 8, vamos apagar aqui e aumentar o eixo x. Não está muito bom não, mas sejam generosos comigo. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 manda para o 3. Ao marcar esse terceiro ponto, a função prossegue aqui. Tá? Então, essa função que eu acabo de traçar agora, ela tem esse ponto aqui bem importante, que é esse ponto 8 mandando para o 3. Esse ponto aqui, pessoal. Então, note que esse cara daqui foi o valor do y. Né? Y vale é igual ao log de x na base 2. Em outras palavras, eu estou querendo saber onde é que y é menor que 3, pessoal. Aí eu vou aqui na minha função, então por isso que é importante fazer o gráfico. Eu vou aqui na minha função, vejo que o 3 está nesse ponto aqui. E ser menor que 3 é estar aqui nessa região, pessoal. Da imagem. Estar nessa região indica estar associado, por exemplo, esse cara aqui está associado a esse ponto aqui. E esse aqui, e esse está associado a quem? A esse ponto aqui. Pronto, então eu posso fazer essa associação pegando os pontos da minha curva, da minha função. E percebo o seguinte. O domínio desses pontos bate em que região, pessoal? Bate em que região? Ó, bate nessa região aqui. Ó. Que região é essa, pessoal? Os números que estão à esquerda do 8 e à direita aqui do 0, né? Então, podemos ter a clareza que para a imagem ser menor que 3, o domínio tem que estar entre 0 e 8. É o que eu acabo de mostrar com essa parte que eu pintei de vermelho. Pronto, pessoal, nós resolvemos aí na equação. Ou seja,
Quais são os números, pessoal, cujo log desses números na base 2 são menores que 3? São esses números entre 0 e 8. Então, bote aqui qualquer número. 2, por exemplo. 2 funciona, porque o log de 2 na base 2 é menor que 3, porque 1 é menor que 3. Pega 4. Vai ficar log de 4 na base 2. Vai dar 2. 2 é menor que 3. Agora, se você pegar um cara fora desse intervalo, por exemplo, se pegar aquele que já tinha pego lá no início, x igual a 16, log de 16 na base 2 não é menor que 3, porque 4 não é menor que 3. Então, pessoal, eu posso dizer que o conjunto solução dessa equação é um intervalo que vai do 0 a 8. Aberto no 0 e aberto no 8. Só que esse método, pessoal, de fazer usando a função, ele tem o trabalho de criar a função e de fazer esse gráfico aqui todo e leva um tempo. Tem um jeito mais rápido de fazer isso? Resposta, sim, tem. Então, vamos falar agora desse outro método para chegar nessa mesma resposta aqui, esse mesmo conjunto de solução. O método é o seguinte, pessoal. Vou apagar aqui e lembrando, eu vou precisar dessa informação, pessoal, que essa função é crescente, tá? Isso eu vou precisar na minha regra rápida que eu vou fazer agora, tá? Então, vou apagar aqui esse gráfico. Então, não peça ajuda da função e vou fazer agora a regra rápida. Eu vou deixar aqui a resposta, ó, a resposta aqui, tá? E o método seria o seguinte, né? Recomeçando o problema. Então, log de x na base 2 é menor do que 3. Então, a regra rápida seria o seguinte. Transforme, escreva um logaritmo de um lado e um logaritmo do outro, com a mesma base. Então, um logaritmo na base 2 que dê resultado 3 tem que ser o número 8 aqui. Todo mundo sabe que o log de 8 na base 2, como 2 elevado a 3 é 8, o log de 8 na base 2 é 3. Pronto. Ao fazer essa mudança no segundo membro apenas, veja que no primeiro membro eu não mexi com nada, né? Só no segundo membro. Eu obtive aquilo que acontecia nas equações exponenciais, nas inequações exponenciais, né? E nas equações logarítmicas. Eu igualei a base, pessoal. Ao igualar a base, o que é que eu posso fazer? Eu posso comparar esse logaritmando do primeiro membro com esse logaritmando aqui do segundo membro. E como vai se dar essa comparação? Esse sinal aqui, ele se refere a todo o primeiro membro. E a gente sabe que todo o primeiro membro vale y. Então, é como se esse sinal estivesse falando de y. Esse valor de y do lado esquerdo tem que ser menor do que esse valor de y do lado direito. E agora, o que eu desejo fazer é comparar os logaritmandos. E o logaritmando é x, né, pessoal? X é domínio. Então, eu quero passar da imagem para o domínio da função. Se eu quero fazer isso, e eu sei que a função é crescente, e o que é uma função crescente mesmo? Relembrando, quando x aumenta, y aumenta. Quando x diminui, y diminui. O comportamento de x e y é idêntico, ou seja, esse sinal que diga o comportamento para y, eu vou usar esse mesmo sinal para x. Então, fazendo de maneira bem simples agora, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E aqui é o log. Comparando os logaritmandos, o que eu faço? O logaritmando x eu vou comparar com o logaritmando 8. E como eu vou passar de y para x e o comportamento deles é igual pelo fato da função ser crescente, eu mantenho o sinal. E com isso eu chego na primeira parte da resposta. X é menor do que 8. Ok, pessoal? A segunda parte da resposta vem do fato de você olhar aqui o logaritmando, e a gente sabe que o logaritmando tem uma condição de existência, não é isso? A gente sabe que a condição de existência para o logaritmando tem duas condições para a base e uma para o logaritmando. E nesse exemplo aqui, a base é 2, ela não está sendo desobedecida. Mas como o logaritmando é uma variável, eu tenho que dizer que o logaritmando tem que ser um número maior que 0. Então,
Então, eu chego agora num segundo intervalo. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. E qual intervalo tem que ser satisfeito? Só um deles ou tem que ser os dois? Então, dá para pensar um pouquinho que a condição de existência tem que ser obedecida, essa propriedade da função também tem que ser obedecida, então os dois têm que ser obedecidos. Se eu tenho dois intervalos, pessoal, um dos números menores que 8, são esses aqui, ó, representando aqui para o intervalo. E se eu tenho um segundo intervalo, oriundo da condição de existência, que diz que os números têm que ser maiores do que 0, aí eu pergunto a vocês agora, né? Então, só para enfatizar, está bem claro, o intervalo A veio daqui, o intervalo B veio da condição de existência. Se eu quero que os dois sejam satisfeitos ao mesmo tempo, eu tenho que fazer a interseção entre A e B. Lembra lá o primeiro bimestre, interseção de intervalos? Estamos nós aqui. E aí, pessoal, qual é a região que pertence aos dois intervalos ao mesmo tempo? Também não é difícil perceber que é a região do 0 a 8. E com isso chegamos no ponto de solução, o intervalo que vai do 0 a 8. Que é a mesma resposta que nós tínhamos chegado antes. Que já tinha sido feita. Então, pessoal, quando a função for crescente, e a gente sabe que função crescente tem a ver com base, né, pessoal? Relembrando o que a gente viu lá, né, base. Se a base da função logarítmica era maior que 1, a função era crescente. Veja que a base aqui é 2. E 2, de fato, é maior que 1. Já se a base da função logarítmica tivesse entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. No comportamento decrescente, o comportamento de x e y são opostos. Então, em vez de eu manter esse sinal daqui para cá, eu vou trocar o sinal. Então, vamos dar um exemplo agora para contemplar esse segundo caso. Ou seja, log de x na base meio tem que ser menor do que 2. Pronto, seria essa a equação. Então, eu poderia fazer o método da função rápido, mas fazendo também muito rapidamente. Eu sei que a função era assim, era desse tipo, né? Ou seja, a função y igual ao log de x na base meio, ela tem esse gráfico. E eu sei que tem um ponto aqui, né, que o 2, para dar 2 aqui, eu tenho que ter relacionado com o 1 quarto, né, pessoal? Então, esse cara aqui é o 1, aí divide aqui em 4 pedaços, ó. Um desses pedaços é 1 quarto. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós temos o ponto 1 quarto, manda para 2. Então, é aquela história. Eu quero agora que seja menor, olha aqui, menor do que esse cara é o y. Eu quero que y seja menor que 2. Eu quero essa região aqui. Essa região aqui contempla agora os números aonde? Ó, aqui, né? Essa região aqui. À direita do 1 quarto, né? Ou seja, conclusão, essa função é decrescente, né? Todo esse papo para dizer que é decrescente. Só relembrei. Mas vamos concentrar na regra rápida. Como é que seria a regra rápida, né? A regra rápida é a seguinte. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou repetir o primeiro membro. E no segundo membro eu vou escrever um logaritmo que dê resultado 2. E a resposta é justamente esse 1 quarto que apareceu lá na função. Tem a ver justamente com esse ponto aqui, né, pessoal? Esse cara aqui dá 2. Bem, o que é que eu consegui fazer, pessoal? Eu igualei as bases. Se eu igualei as bases, o que é que eu devo fazer agora? Eu devo comparar os logaritmandos. Mas esse sinal aqui era um sinal que estava sendo usado para as imagens. E agora eu quero comparar os domínios.
Só que quando x aqui, nessa função, quando x cresce, a função vai caindo, ou seja, o y decresce. Os comportamentos são inversos. Então, menor para um vai ser maior para o outro. Então, eu vou ter x maior que 1/4. Então, essa seria, deixa eu melhorar isso aqui, essa seria a primeira parte da resposta. Qual seria a segunda parte? Tem a ver com o logaritmando, né? O logaritmando tem que ser um número que positivo. Então, agora eu coloco esses dois intervalos. Maior que 1/4 e maior que 0. Maior que 1/4 está aqui, maior que 0 está aqui. E agora eu faço a interseção entre o intervalo A e o intervalo B. Porque as duas condições têm que ser satisfeitas. Não basta que só uma seja satisfeita. Fazendo a interseção aqui, percebemos que o intervalo que nos interessa é o intervalo que está à direita do 1/4. Exatamente esse nosso intervalo aqui da função, pessoal, ó, que produz os y menores que 2, ó. Isso aqui é interessante, então, observar. Então, vou agora fazer uma regra rápida, vou enunciar, tá? Não enunciei, vou enunciar agora. Qual seria a regra rápida? Qual seria a regra rápida? Regra rápida para resolver as inequações logarítmicas. A regra rápida vai ser a seguinte. Você tem um logaritmo de um número x, uma base A, menor, ou tanto faz o sinal aqui, menor ou igual, por exemplo, que o logaritmo de um número b na base A. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Ou trocar o sinal, ou manter o sinal. Quando é que eu mantenho o sinal? Quando a base for maior que 1. Então, eu posso afirmar que o logaritmo do x, eu mantenho o sinal de menor ou igual. Repito ele, ó. Esse sinal foi mantido. Esse sinal daqui, pessoal, foi mantido. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, agora eu vou escrever o logaritmando da esquerda, vou escrever o logaritmando da direita, e agora, em vez de menor, eu vou trocar o sinal para quem? Maior. E essa seria a regra rápida. Você pode, então, passar daqui, ou para cá, conforme a base. Então, quem vai decidir isso é agora. Gente, foi exatamente isso que nós fizemos nas equações exponenciais. Desculpa, nas inequações exponenciais. Então, é repetir exatamente o procedimento. Vamos ver mais exemplos? Exemplo 3 agora, vamos para o terceiro exemplo. Log de x mais 1 na base 5 é maior ou igual que o log de 3 na base 5. Então, resolvo. Essa é a equação. Resolvo. Bem, então vamos agora usar o método rápido, que é as bases já são iguais, olha que beleza. Então não preciso fazer mais nada, nenhuma alteração. Eu vou comparar os logaritmandos. Quem é o logaritmando da esquerda? É o x mais 1. Quem é o logaritmando da direita? É o 3. E agora, eu vou manter o sinal ou vou trocar? Aí eu tenho que olhar para a base. A base é base 5. Base 5 é um número que é maior do que 1. Maior do que 1, eu mantenho o sinal. E agora resolvo a inequação. E descubro a primeira intervalo, x maior ou igual que 2. Mas temos o que mais, pessoal, mesmo aqui, um logaritmando, né? E logaritmando pede condição de existência, não é isso? A gente sabe que o logaritmando tem que ser um número maior do que 0. Então, x mais 1 também tem que ser maior do que 0. E descubro que x tem que ser maior do que menos 1. O que é que eu faço agora com os dois intervalos?
Eu coloco um embaixo do outro e vou fazer a interseção deles. X maior ou igual que 2? 2 está aqui. Quem são os números maiores ou iguais que 2? Aqui. Esse com a bolinha fechada. O menos 1 é um cara à esquerda do 2. Eu tenho que botar ele à esquerda do 2. E os números maiores que menos 1 são esses daqui. E agora o intervalo está aberto. E agora a interseção dos dois, a região que pertence aos dois ao mesmo tempo, não é difícil perceber que é essa região aqui. Com a bolinha fechada. Então, daqui sai o conjunto de solução, né? O conjunto de solução do nosso problema vai ser quem, pessoal? O intervalo que vai do 2, fechado, até o mais infinito. Eu estou afirmando, então, que qualquer número maior que 2 que eu colocar aqui, a desigualdade mostrada estará correta. Funcionará realmente. Se eu pegar um cara que não esteja no intervalo, vai dar errado. Bem, esse é o exemplo 3. Vamos dar aqui na mesma tela o exemplo 4. Log de 2x menos 5 na base 1/3 é menor ou igual que o log de 17 na base 1/3. Resolva essa inequação. Então, era bem parecida com a anterior, com a mesma facilidade de antes, de que a base já está igualada. Se a base está igualada, pessoal, o que é que temos que fazer? Comparar, usando a regra rápida, né? Senão vou fazer a função. Temos que comparar os logaritmandos. Então, o logaritmando da esquerda, o 2x menos 5, vou botar ali com a mesma cor. O logaritmando da esquerda, 2x menos 5, eu vou comparar com o logaritmando da direita, que é o 17. Só que a base é 1/3. E base 1/3 é o base entre 0 e 1. Base entre 0 e 1, troca. Então, o menor vai virar maior. Pronto, agora é só resolver a inequação de primeiro grau. 2x maior que 17 mais 5. 17 mais 5 dá 22, né? 2x maior ou igual que 22. X, o 2 passa dividindo, maior ou igual que 11. Agora temos que fazer a condição de existência. Qual é? O 2x menos 5, que é o logaritmando, tem que ser um número, o que, pessoal? Positivo, né? Ou seja, maior do que 0. 2x maior do que 5, x maior do que 5 sobre 2, que é 2,5. Ou seja, qualquer número maior que 2,5 satisfaz. O que é que tem que fazer agora para terminar? A interseção dos intervalos. Ou seja, o primeiro intervalo são os números, o segundo aqui, maiores que 2,5, e os outros são os maiores que 11. Então, vamos lá, 11 está aqui, os maiores estão à direita, e a bolinha está fechada. O outro, maior que 2,5, 2,5 está aqui, os à direita, bolinha aberta. Interseção entre os dois, quem é, pessoal? É a galera aqui que está à direita do 11. Com bolinha fechada, conjunto de solução desse problema é o intervalo que vai do 11 ao mais infinito. 11 fechado. Agora, por exemplo, se eu quisesse fazer um exemplo, agora trocasse esse sinal de menor ou igual pelo sinal de maior, por exemplo. O que mudaria aqui na resposta? Trocaria aqui, e aqui ficaria o sinal de menor, e essa resposta seria os números menores que 11. Então, a novidade seria só que seria esse intervalo aqui, ó, os menores que 11, e a interseção agora seria esse intervalo aqui, pessoal, ó, do 2,5 ao 11.
Então, eu acabo de fazer um segundo problema, só trocando o sinal. Então, pode ter caso que dê um intervalo do meio também, né? É isso que esse exemplo mostra. Vamos para o nosso quinto exemplo. Vamos para o nosso quinto exemplo. Quinta questão. Logaritmo de 2x menos 6 na base 19 tem que ser menor do que o logaritmo de x mais 7 na base 19. Então, quais são os valores de x que resolve? Ou seja, resolva. Essa é a equação logarítmica. Então, agora tem uma novidade que eu não tenho só um logaritmando com variável, eu tenho dois logaritmandos com variável. Então, eu tenho que usar duas condições de existência. É basicamente essa a novidade, tá? Mas vamos lá. Usando a regra rápida. Logaritmando da esquerda, escrevo ele, na ordem. Logaritmando da direita, escrevo ele. E aí o sinal, como a base é maior que 1, eu permaneço com o sinal. Resolvo aí na equação. Vai ficar 2x menos x menor que 7 mais 6. X menor que 13. Achamos o primeiro intervalo. O segundo e o terceiro intervalo vem das condições de existência, né? Qual é a primeira condição de existência? Daqui. Esse logaritmando tem que ser positivo. Então, x tem que ser maior do que menos 7. Chegamos ao segundo intervalo. Qual é o terceiro intervalo que a gente vai chegar? Desse outro logaritmando. Vale dizer que nós estamos usando as condições de existência, né, pessoal? Então, 2x menos 6 tem que ser positivo. 2x tem que ser maior que 6. X tem que ser maior que 3. Então, lá vamos nós fazer esses três intervalos, representá-los, para poder visualizar a solução que vai ser o quarto intervalo. Então, o intervalo A vai ser esse daqui, x menor que 13. Aí eu marco 13 e pinto todo mundo à esquerda dele. Como não tem igual, bolinha aberta. Esse aqui vai ser o intervalo que eu vou chamar de B. B. O 13 aqui está mal feito, né? Deixa eu melhorar esse 13 aqui, que ele ficou muito feio. Pronto. 13. E a bolinha aqui está aberta, só para deixar claro aqui. Bem, o segundo intervalo, o intervalo bx, maior do que menos 7. Menos 7 está aqui. Maior que menos 7 são todos os números à direita do menos 7. Esse é o intervalo B da condição de existência do logaritmando da direita. Agora, o logaritmando da esquerda gerou o intervalo C. Esse intervalo C são os números maiores que 3. Está aqui o 3. Maiores que 3 são os à direita do 3. E a resposta, quem vai ser, pessoal? Vou fazer outra cor aqui. A gente puxa todos os números para a gente visualizar os intervalos, né? Então, temos aqui 4 regiões. A região à esquerda do menos 7, a região entre o menos 7 e o 3, a região entre o 3 e o 13, e a região à direita do 13. E qual é a região, ou as regiões que pertencem simultaneamente aos 3 intervalos? Só uma, né, pessoal? Só essa região aqui pertence aos 3 intervalos. Com bolinha aberta aqui, com bolinha aberta aqui. Então, pessoal, esse é o conjunto de solução. Ou seja, é o intervalo que vai do 3, Alberto, até o 13. Então, eu garanto, eu boto a minha mão no fogo, eu mudo de nome, se você encontrar um número entre 3 e 13 que não funcione aqui. Vamos testar um só agora. Teste. 10. 10 é um número que está no intervalo, né? Duas, agora um número que dê um número que eu saiba calcular. Acho que vai ser difícil. 2 vezes 10. Aqui, 2 vezes 10 dá 20, 20 menos 6 dá 14. Vai ficar log de 14 na base 19. É menor do que o lado de cá, 10. 10 mais 7 é 17. Que é o log de 17 na base 9. Bem, isso é muito claro que isso acontece, por quê? Porque a base 19 faz com que a função seja crescente. Quanto maior o domínio, maior o resultado. Quanto menor o domínio, menor o resultado. Como esse domínio aqui é maior, e esse aqui é menor,
obviamente essa imagem aqui vai ser menor do que essa, pensando em termos de função. Eu não sei o valor do log de 14 na base 9, nem o 17, mas eu estou pensando em termos de função para afirmar que a sentença está sendo obedecida. Agora, se eu botar um cara fora desse intervalo, por exemplo, 0, vai dar problema. Se eu botasse 0 aqui, vai ficar 2 vezes 0 menos 16. E aí o logaritmo vai ficar negativo, ferrou. Se eu botar o 16, o outro cara também está fora do intervalo, também vai dar problema. Agora, por outro motivo. Se eu botar o 16 aqui, 2 vezes 16 dá 22, 22 menos... Desculpa. Se eu botar o 16 aqui, 2 vezes 16 dá 32, 32 menos 6 dá 26. Se eu botar o 16 aqui, vai ficar 16 mais 7, 23. E aí eu vou dizer que o log de 26 na base 19 é menor que o log de 23 na base 9, o que é um absurdo, já que a base 19 faz com que a função seja crescente. Em suma, esse intervalo está correto. Se você tiver alguma dúvida, você pode usar a calculadora para calcular esses números aqui, e esses logs que eu não soube dizer o resultado exato, como o log de 14 na base 19. Tá? Mas a calculadora é mais esperta do que eu e sabe dar esse resultado. Bem, pessoal, resumidamente, a ideia é essa. Você tem que fazer essa história do manter ou trocar, quando for comparar, né, o lado esquerdo com o lado direito, e tem que usar as condições de existência. E finalmente, tem que fazer a interseção entre eles. Esse seria o resumo da nossa aula de hoje. Então, pessoal, dei 5 exemplos de inequação logarítmica. Inclusive, esse último exemplo já foi mais difícil que o da prova de vocês. O que eu quero dizer com isso? Que a prova de vocês vai ser um caso mais fácil e parecido com um dos que a gente fez aí hoje, tá? Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí a vocês entenderem. E quem tiver dúvida de inequações logarítmicas mais complicadas do que essas que eu coloquei hoje, entre em contato comigo que a gente vai resolver. E quem sabe eu gravo um vídeo só com esses exemplos mais complicados, se vocês quiserem, né? Eu agradeço a vocês e vamos encerrar aqui o nosso vídeo. Valeu, galera!